Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então nós estamos aqui para nós fazer mais um estudo e reflexões do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no capítulo 1, porém no terceiro diálogo do livro. Já vimos aqui diálogos com o crítico, com o cético, e agora essa terceira parte do diálogo com o padre. Então vamos dar continuidade aqui. São 20 perguntas que dividimos em 4 blocos, em 4 partes. Essa terceira parte, vamos ver aqui as perguntas de número 11 a número 15. Então vamos aqui a pergunta do padre. Assim, o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? E a resposta de Allan Kardec: não, se é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade. Sim, 1000 vezes sim, se é por hipocrisia, e se não há nele senão uma piedade aparente. Os espíritos superiores, aqueles que têm por missão o progresso da humanidade, se erguem contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a sua natureza, e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes sociais que dele se aproveitam. Ora, não negareis que a religião disso não esteve sempre isenta. Se entre seus ministros há os que cumprem sua missão com um devotamento todo cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, concordareis que nem todos cumpriram sempre a santidade do seu ministério. Os espíritos eliminam o mal por toda a parte onde ele se encontre. Assinalar os abusos da religião e atacá-la, ela não tem maiores inimigos que aqueles que os defendem, porque são esses abusos que fazem nascer o pensamento de que alguma coisa de melhor pode substituí-la. Se a religião corresse um perigo qualquer, seria necessário atribuí-lo àqueles que dela dão uma falsa ideia, transformando-a numa arena das paixões humanas, e que a exploram em proveito da sua ambição. Então, que é a pergunta aqui do padre: se um católico fervoroso, se ele cumpre as determinações da igreja, ele é censurado? Não. Se ele está fazendo isso para se melhorar? Não. Agora, se ele faz por hipocrisia, como de Jesus, nas passagens ali do Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, dentro das religiões, há sempre aqueles que deturpam a religião, né? Não só no catolicismo, no protestantismo, no próprio espiritismo. Há pessoas que maculam o nome da religião. A doutrina espírita é perfeita, porque foi, né, ditada e criada pelos espíritos. É a terceira revelação. O movimento espírita, que foi criado pelos homens, esse não é perfeito, né? Onde há os erros ali, né? As pessoas que praticam os atos de iniquidade, ser iníquo, falar uma coisa e praticar outra. Então, é através daí que se acaba se combatendo as religiões. Porque todas elas, as religiões, levam a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, tanto moral como espiritualmente. Faz a pessoa crescer. Então, aquelas pessoas que usam as religiões como forma de engrandecimento, de tirar proveito financeiro, essas estão maculando o nome da religião. Então, acaba se combatendo as pessoas e não a religião em si. E aí é onde diz a pergunta aqui do padre: se a pessoa está fazendo os atos delas de forma sincera, não tem que se combater. Então, agora que ela faz por hipocrisia, né, os atos de iniquidade. Segunda pergunta do padre: dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas, e todavia admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Essa pergunta é um pouco extensa, essa resposta quer dizer, e Allan Kardec ela vai dividir essa resposta em 2 partes. Então vamos aqui
ver o que Allan Kardec diz para depois fazermos nossa reflexão. Esses pontos foram discutidos durante muito tempo, e não foi o Espiritismo que os questionou. São opiniões das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. Um grande princípio os domina a todos: a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. À espera de que a luz seja feita para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais, se isso pode vos impedir de fazer o mal, e isso não as tornará mais reais se não existem. Acreditai que temos uma só existência corporal, se vos agrada, e isso não impedirá de renascer aqui o alhures, se assim deve ser, malgrado vós, quer dizer, o vosso contragosto. Né? Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes, em 6 vezes 24 horas, quer dizer, a Gênese mosaica, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Se é isso a vossa opinião, isso não impedirá a Terra de trazer escrito em suas camadas geológicas a prova contrária. Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o sol. Naquela passagem do cerco de Jericó, quando Josué, depois da morte de Moisés, ele foi destruir ali a cidade dos cananeus, né? A famosa cerco de Jericó, e diz ali a Bíblia que Josué conseguiu parar o tempo, parou o sol durante vários dias para que o ataque ocorresse. Então, nada mais que existe na Bíblia são simbologias. Então, aqui continuando o pensamento de Kardec. Se quiserdes acreditar que Josué deteve o sol, isso não impedirá a terra de girar. Acreditai que o homem não está sobre a terra, senão há 6.000 anos. Isso não impedirá os fatos de mostrarem sua impossibilidade. E que direis, se um belo dia essa inexorável geologia veio demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem, como demonstrou tantas outras coisas? Por exemplo, a Igreja por muito tempo acreditou que a Terra era o centro do sistema solar e todos os outros corpos celestes, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra, o geocentrismo. Mas aí se provou o contrário, que o Sol é o centro do sistema solar e todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol, o heliocentrismo. Então, né, a ciência acaba provando coisas que a própria religião refuta, e aí cai por terra. O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa. Isso é para todas as religiões: a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. Esse é o principal ponto, não só do Espiritismo, mas de todas as religiões. A necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. Aquilo que Jesus ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, e essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Anotai bem, sim, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesses lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, terias visto que ele se limita a lhe dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. Quer dizer, antes de você contradizer, antes de você criticar, vai lá e estuda um pouco. A Igreja Católica, primeiro por ordem, mandou queimar todos os livros, mas se primeiro visse o que há ali no contexto científico, moral e filosófico, não combateria, né? Mas aí a Igreja Católica achou o Espiritismo como uma outra religião que iria, e de forma que cresceu tão rápido, que preferiu combatê-la de uma forma mais veemente, mais violenta. Isso acabou chamando a atenção das outras pessoas, o que diga aí o Alto da Fé de Barcelona, onde se queimaram milhares de livros espíritas em praça pública.
É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade de justiça, tudo mais além ao definir. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia, quer dizer, nem os altos cargos eclesiásticos da igreja não entendem que o inferno é isso, uma fornalha. Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é o fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens, em estudo de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a esse respeito. Aí vem Allan Kardec explicando o que fala o Espiritismo sobre isso, sobre purgatório, penas eternas, inferno. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um aprimoramento sério e efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem, assim, o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação ao mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo, estando subordinado ao arrependimento, disso resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não se melhorasse jamais, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo da sua situação, crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo, mas desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e aprovam pelos exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos. Esse quadro nos toca mais do que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve ser assim, que essa situação é uma consequência toda natural das coisas. Pode ser aceita pelo pensador filosófico, porque nada nisso repugna a razão. Isso porque as crenças espíritas conduziram ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido deter. Então, o Espiritismo vem trazer que não existe sofrimento eterno. A pessoa fica presa no sofrimento enquanto ela não se arrepender. A partir do momento que há o arrependimento, a expiação dos erros cometidos e a reparação, aí a pessoa sai daquela condição de sofrimento. Quanto tempo vai durar esse sofrimento? Só a pessoa pode dizer. Então o inferno, o purgatório, não é um local circunscrito no plano espiritual. É um estado de espírito. Enquanto eu ali continuar remoendo as minhas dores, os meus sofrimentos, eu estou em inferno, eu estou expurgando os meus sofrimentos. Quer dizer, eu procuro achar culpado pelos meus erros. A partir do momento que eu assumo as minhas responsabilidades, me arrependo dos erros cometidos e tento reparar que eu prejudiquei, aí eu saio daquele estado. Então não há um lugar circunscrito. Céu, inferno, purgatório. Tudo é esse estado que a pessoa se encontra. E Deus não pune ninguém. Quem nos pune é a nossa consciência. Então, continuando aqui a terceira pergunta do padre. Admitindo o vosso raciocínio, pensais que falta ao vulgo, quer dizer, uma pessoa comum, que não é instruída, né? Imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? E a resposta de Kardec. Está aí um erro que fez mais de um materialista
ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais, e então as pessoas que não se aprofundam, rejeitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem: se me ensinaram como uma verdade incontestável um princípio que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me diz que o resto é mais verdadeiro? Se ao contrário, a razão num crescente não repele nada, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse periclitar, seria porque os homens não teriam avançado e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época crer que se pode hoje conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. Quer dizer, esse medo do inferno, a pessoa queimar ali, nunca mais ver seus entes queridos, de ficar ali, né, junto com espíritos malignos, isso daí não assusta mais. Assustou nas épocas antigas, na Idade Média, na Idade das Trevas, quando veio ali a Revolução Industrial, o positivismo, o iluminismo, as grandes almas pensantes ali, da filosofia, da história, da ciência. Veio ali muito ceticismo. Então as pessoas deixaram de acreditar na religião e caminharam para o lado da ciência, onde teve essa cisão, essa separação de ciência e religião. E aí Allan Kardec, né, com os espíritos, nessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, veio fazer essa união, esse tripé de ciência, filosofia e religião. Trazer as explicações para as questões da vida, para as questões morais, para as questões científicas. Então, a pessoa não se assustava mais com esse medo do inferno. Então, preferia deixar de acreditar em alguma coisa, onde a pessoa virava cética. Preferia não acreditar em mais nada. Continuando aqui a próxima pergunta do padre. A Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Como se o mal, né, fosse algo que estivesse combatendo Deus a todo momento. É a resposta de Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os maus espíritos, que não valem melhor e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz que esses não são seres à parte criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, espécie de párias da criação e carrascos do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reserva o futuro. Quer dizer, ninguém vai ficar para o mal eternamente, até porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, a centelha divina. Nós trilhamos o nosso caminho, só que todos vão caminhar para a luz. Então não existe mal, existe a ausência do bem, e não existe trevas, existe a ausência de luz. Isso está de acordo com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Anotai ainda que a palavra demônio não implica a ideia de maus espíritos, senão pela acepção moderna que lhe foi dada, porque a palavra grega daimon significa gênio, inteligência. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. É preciso saber se só eles se comunicam, como o afirma a Igreja, para motivar a proibição que faz de comunicar-se com os espíritos. Então essa foi uma da alegação, e ainda é a alegação tanto da Igreja Católica como dos protestantes, porque se comunicar com os mortos é estar se comunicando com os demônios. Veja que no Antigo Testamento há 2 livros, os 5 livros mosaicos, das leis mosaicas, leis de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses 5 livros, em Levítico e Deuteronômio, são leis judaicas, leis para controlar ali
a população daquela época, que eram praticamente bárbaros, não era um povo civilizado. Então Deus tinha que ser um Deus enérgico, um Deus firme. Então, o que Moisés proibiu não foi a comunicação com os mortos, mas havia um mercantilismo naquela época. Havia ali os mistificadores, os prestidigitadores, como diz Allan Kardec aqui no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Os falsários, aquelas pessoas que cobravam das pessoas dinheiro para receber a comunicação, e muitas vezes eram comunicações falsas, apenas para ganhar dinheiro. Então, essa era a proibição. E até porque o Espiritismo, essa palavra, só foi cunhada em 1857, quando foi criada a doutrina espírita. Mas mediunidade sempre existiu. Então, o que diz aqui, que está na Bíblia, que se acaba interpretando de uma forma errônea, é que nós espíritas nos comunicamos com os mortos, isso são os demônios que estão se comunicando, mas só há comunicações ruins no meio espírita. E as comunicações dos benfeitores espirituais, onde nos incitam a fazer a caridade, a benevolência, né, a indulgência, a tolerância, a abnegação, ter misericórdia, compaixão dos nossos irmãos. Que demônio que é esse? Que nos incita a fazer a caridade, o bem a todo momento. Então são interpretações errôneas em cima da doutrina espírita. Não só da doutrina espírita, mas todas as religiões que acabam se comunicando com os espíritos dos homens que já estão no plano maior, em outro plano espiritual, em outra dimensão. Os homens despojados da carne. Se espíritos, quaisquer que sejam, se comunicam, não é senão com a permissão de Deus. Compreender-se-ia que ele permitisse apenas os maus? Como? Enquanto que deixaria a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, interditaria aos bons de virem contrabalançar, neutralizar suas perniciosas doutrinas? Quer dizer, que Deus é esse que só permite a comunicação de maus espíritos? Onde estão ali os espíritos de luz, os benfeitores espirituais que vêm trazer uma mensagem de ânimo, de coragem, de fé para cada um de nós? Crer que seja assim não seria colocar em dúvida seu poder e sua bondade e fazer-se de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os pais da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, e desse mundo os bons não estão excluídos. Por que, pois, o seriam hoje? Aliás, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Seguramente, quando as comunicações não encerram senão coisas boas, com a pregação da moral evangélica mais pura e mais sublime, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando aí se combate o mal, com qualquer coloração que ele se apresente, é racional crer-se que o espírito maligno vem assim realizar seu trabalho? Aquilo que eu havia falado. Que espírito maligno é esse que vem incitar ali a ser mais abnegado, ter o desinteresse, o amor ao próximo? Eu preciso refletir. Só fazendo uma correção aqui, né? Os 5 livros mosaicos, os 5 livros de Moisés que está ali na Torá, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a última pergunta aqui, a pergunta do padre. O Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. E a resposta de Kardec. Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como outrora Saturno era a personificação do tempo. A Igreja prende à letra essa figura alegórica. É um negócio de opinião que eu não discutirei. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A Igreja, à força de exagerar seu poder para amedrontar, chega a um resultado todo contrário. Quer dizer,
a destruição não só de todo medo, mas também de toda crença em sua pessoa, segundo o provérbio. Quem quer muito provar, não prova nada. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e astuto, e na questão do espiritismo, o faz representar o papel de um tolo e de um inábil. Quer dizer, a Igreja Católica ele é astuto, para a Igreja, para o espiritismo é como se fosse um ser, né, débil, sem inteligência. Uma vez que o objetivo de Satã é alimentar o inferno com suas vítimas e arrebatar almas de Deus, compreende-se que ele se dirige àqueles que estão no caminho do bem para os induzir ao mal, e que por isso ele se transforme, segundo uma muito bela alegoria em Anjo da Luz, quer dizer, simule hipocritamente a virtude, mas que ele deixe escapar aqueles que já têm em suas garras, é o que não se compreende. Aqueles que não creem nem em Deus nem em sua alma, que desprezaram a prece e estão mergulhados no vício, estão para ele tanto quanto é possível estar. Nada mais há a fazer para os afundar mais na lama. Ora, incitá-los a retornar a Deus, a lhe pedir, a submeter-se à sua vontade, encorajá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhe a felicidade dos eleitos e a triste sorte que espera os maus, seria ato de um tolo, mais estúpido que se desse a liberdade a pássaros engaiolados com o pensamento de os recuperar em seguida. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição que fere um homem sensato. Por isso não se persuadirá jamais que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o negavam ao bem, aqueles que faziam mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que pela sublimidade dos seus ensinamentos elevam a alma acima da vida material, sejam subordinados de Satã, e que por esse motivo deve-se interditar toda a relação com o mundo invisível. Quer dizer, se os espíritos maus são todos ali, né, eternamente ali ligados a Satã, não tem sentido porque tentar convertê-los, né? Então é uma prática ali que não tem sentido nenhum, como diz aqui, que o demônio se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Isso não tem nenhum sentido, que diz aqui Allan Kardec. O que há muito aos falsos profetas, né? Pessoas que dizem o nome de Deus e praticam iniquidades. Então todos nós temos anjos e demônios dentro de nós. Praticamos o bem e o mal ao mesmo tempo, oscilamos muito. Mas o nosso caminho é um só. A nossa elevação intelectual, primeiramente, moral e espiritual, do átomo ao arcanjo. Então essas foram aqui as cinco questões do diálogo de Allan Kardec com o Padre. No nosso próximo vídeo iremos ver a nossa quarta e última parte do diálogo com o Padre, onde encerraremos aqui o terceiro diálogo e o capítulo 1 do livro O que é o Espiritismo. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade, e que, se for da vontade do Pai, possamos nos reencontrar no próximo vídeo para mais estudos e reflexões do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.